Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, graça e paz. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz, graça e paz. Mais uma vez aqui trazendo uma mensagem para os amados irmãos em Cristo, para os verdadeiros eleitos de Deus, que somente nós entendemos o Cristo ressuscitado, porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. E mais uma vez aqui trazendo uma mensagem, iniciando aqui falando do sistema religioso, esse câncer que está aí fora consumando a humanidade, e que eles são especialistas em abrir a Bíblia e ler texto sem contexto e transformar a verdade de Deus em mentira, com essa inteligência deles, segundo os cãólogos, conseguido através de 6 anos de faculdade, e que na verdade eles não entenderam absolutamente nada com relação ao Cristo ressuscitado, com relação a Deus. Então eu vou ler para vocês aqui, mostrar para você o que o teu pastor, o teu chamado cão guloso faz. A maioria deles, 99,9% deles, que pegam texto sem contexto e aplica em vocês, aí diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado, que tu é um ladrão, que tu é um judeu e que tu é para esperar Jesus. Por quê? Porque ele pega os textos sem contexto e aplica em você, e pega a antiga aliança, que foi somente para o povo judeu e não é mais, e aplica no povo brasileiro, que é gentil, e que você está vivendo como judeu. Vivendo como judeu, buscando a Deus, quando Deus já está em tu. Esperando Jesus, quando Deus já está em tu. Por quê? Por causa desses cães. E tem um cãozinho aí que diz que eu tenho ódio. Meu amado, olha, deixa eu te dar uma resposta aqui. Nós, né? A graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito, do qual vocês brincam e vocês não sabem o que é isso. E os que sabem não podem pregar porque depende do salário de pastor, pago pelo pedidor de esmola, pago pela mulher que faz faxina, paga pelas viúvas, paga pelos assalariados, paga pelos catadores de lixo. E que vocês, quando vocês têm o conhecimento do verdadeiro evangelho, que é o único que tem aqui na Bíblia, que é de Romanos a Hebreu, quando você tem esse entendimento, você não consegue largar. Por quê? Porque você está comendo um osso e você não quer largar esse osso. Entendeu? Então, aqui não tem negócio de ódio. Só que nós, da graça, jamais nós vamos se unir com a lei. Com a lei não, com a mentira, com o engano. Com essa tua macumba que não existe mais. Entendeu? Então, é isso. Você passa a vida inteira com a mulher. Depois de 40 anos, tu descobre que ela te traiu a vida toda. Tu vai gostar dela? Esse sistema amaldiçoado aí, chamado de evangélico, e todos os outros, só engana o povo. E você não quer que ninguém saia de lá com nenhuma sequela? Você não quer, meu amado, porque você deve fazer parte dessa praga, chamado de sistema evangélico. Por isso que você está defendendo. Não só você, mas esse cãozinho aí doutor teólogo. Então, meu amado, olha,
Deixa eu te apresentar aqui o evangelho, tá? Para não perder tempo com esses cães. Deixa eu te apresentar aqui o evangelho e te mostrar o que é um texto fora de contexto, que esses cães aí que estudaram, eles leem isso aqui e aplicam em vocês, e eles não querem que vocês tenham esse entendimento. Aí ele, quando a gente passa o entendimento, ele manda tu estudar, ele te chama de burro, ele diz que você é um desigrejado, entendeu? E diz que tu tá roubando a Deus. E quem é o Deus? Eles, porque Deus não precisa de dinheiro. Eles, esses cães gulosos que nunca se fartam, que te rouba e vive numa vida boa, e você não está comendo mais nem ovo. Quantas vezes você não foi para essa praga chamada igreja e você não voltou de lá sem o dinheiro do teu pão de manhã, do teu café de manhã, do teu leite de manhã, e o teu filho foi pedir? Sabe o que você falou pro teu filho? O que eu tinha, eu dei na igreja. Essa é a realidade, meu amado, que vocês não querem. Então, olha, vou abrir aqui em Romanos 3:23, te mostrando um texto fora de contexto, que esse cão usa para dizer que você é pecador, que você é um desgraçado, que você é um verme de Jacó. E dizendo que é Paulo, que realmente é Paulo, mas não com o entendimento desse cão. Eu vou ler isso aqui e vou te explicar com a mente de Cristo, da qual eles não têm. Olha, Romanos 3:23. Ele lê isso aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pronto. Ele lê isso daqui e diz, ó, tá vendo, ó? Paulo diz que nós somos pecador e que nós carecemos da glória de Deus. E como é que você vai ter a glória de Deus? Não faltando um culto, não deixando de pegar o envelope, não deixando de fazer a campanha, não deixando de ir para a macumba da Santa Ceia. Então, esse teu cão lê esse texto, diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado, e aí você se mantém escravo desses cativeiros chamados igreja e vivendo no engano. Então, Paulo aqui explicando para vocês que só quem vai entender isso aqui é quem tem a mente de Cristo. O Senhor é um espírito. Quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. E quem é que se une ao Senhor? Os eleitos, o escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Então, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, te explicando, né, Paulo, essa palavra pecaram, está no presente, está no passado ou está no futuro? Está no passado. Está no passado, meu amado. Então, isso daqui, Paulo está falando com os romanos, e Paulo está falando com aqueles que estavam vivendo na geração de Paulo, antes do ano 70, provavelmente aqui, ano 66, 65, Paulo morreu no ano 67, decapitado por Nero. Então, Paulo está se referindo aqui ao pecado que todos pecaram, passado. E, Lira, o que é o pecado da Bíblia? Que o teu pastor diz que o pecado da Bíblia, outro engano. O teu pastor diz que o pecado é tu não dar dinheiro para ele. O pastor diz que pecado é tu beber cachaça. É tu pegar a mulher do próximo. É você andar com a saia curta. E assim sucessivamente. Esse não sabe de nada. Isso daí não tem nada a ver com o pecado da Bíblia. Isso é obra da carne. Isso aí é obra da carne. Gálatas 5, 19 até o 22.
obras da carne. E Lira, qual é o pecado para Deus? Qual foi passado? Que o pecado não existe mais. Qual é o pecado da Bíblia? Qual foi o pecado da Bíblia? Olha, 1 João, preste atenção, que o teu pastor, ele não sabe disso aqui não. O doutor que faz teologia, muito menos. Olha aqui o que é o pecado da Bíblia, tá? Olha, 1 João 3,4. Olha, preste atenção. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha, aqui é João, não falando comigo, não falando contigo e não falando com os gentios, que somos nós. E todo o mundo, com exceção de Israel. Então, João aqui estava falando com os judeus e Paulo lá falando com os gentios. E João está dizendo aqui que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê, João? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado da Bíblia? O que foi? O que foi o pecado da Bíblia? Porque não é mais, porque não tem mais lei. Se não tem mais lei, não tem mais pecado. Se o pecado era a transgressão da lei, então o pecado para Deus foi a transgressão da lei e a desobediência de Adão que desconciliou o mundo com Deus. Entende, meu amado? Então, olha, Tiago. Então, olha, Tiago. Então você já está sabendo aqui, né, que Paulo está se referindo aqui ao passado. Todos pecaram, passado. Não é todos são pecadores, ou todos estão pecando, que nesse teu cão aí prega. Paulo tá falando lá, em Romanos 3:23, ele diz, porque todos pecaram, passado. Então, você já soube o que era o pecado, a transgressão da lei. E qual é a lei? Tiago 2:10. Presta atenção, meu amado, que essas coisas você só ouve aqui. Entendeu? Esse teu cão aí, o negócio dele é mentir, te enganar, para te manter escravo da sinagoga. Enquanto tiver sinagoga aí, eles estão roubando. Eles estão se dando bem e estão se cada vez mais poderosos. Ultrapassaram até o seito dos malignos. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei de Moisés eram 613 mandamentos, que eram 365 negativos e 248 positivos. O que é isso, Lira? 365 não era para eles fazerem. E 248 era para eles fazerem. Então, era uma coisa impossível de se fazer. E aí, você vai brigar com Deus? A obra foi dele. E ele fez em 7 dias. Isso aqui é só manifestação, meu amado. Olha, todos os seres humanos, toda a carne está em obediência a Deus. Tanto o filho da perdição, como o filho da salvação. Adão era alma vivente, Adão era filho da perdição. Então, Adão, ele não desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a Deus porque estava obedecendo a ele. Por quê? Porque tudo é Deus. Só na boca desse teu cão aí é que existe o diabo. Não existe diabo. O diabo são eles, porque diabo é o acusador. Eles só acusam. Você prega aqui, ele entra logo no canal, acusando.
dizendo que tu não sabe o português, que tu tá com a camisa do Flamengo, que tu que é Romanos 8:1, não é Efésios 8:1. Eu sei, cãozinho, que é Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só que aqui não é nada escrito, não. A gente vai falando, e ninguém é perfeito. Se tu é tão sábio, por que tu não vai pregar o evangelho, ô infeliz? Então, olha, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, todos eles lá pecaram. Por quê? Porque todos foram transgressores da lei. Todos que viveram antes do ano 70 eram transgressores da lei, porque a lei era impossível de se cumprir. Tiago 2:11. Porquanto, aquele que disse não adulterar, também ordenou, não matarás. Então, se você disse assim, não, eu não adulterei, mas você matou, você é transgressor. Então não tem saída. Todos eles pecaram. Pecaram, viu, doutor Cícero? Passado. É passado. Só tu que diz que é um pecador. Porque tu não entende de nada. Nada. Então, olha, dando continuidade aqui, ensinando esses doutores, então, vamos aqui, por continuar aqui, né? Vamos aqui para o contexto. Vamos aqui para o contexto do texto de Romanos 3:23, onde o teu pastor te engana, diz que tu é pecador. Olha aqui o contexto que eu vou ler e vou te explicar, te provando que nós os brasileiros, nós os gentios, nós nunca conhecemos o pecado. Por quê? Porque quando nós nascemos, viu, doutor, o pecado já não existia mais. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira, não é que deixa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz, ele aniquilou o pecado. Só tu, que estudou 6 anos, é que tu diz que o povo é pecador. Porque tu não sabe o que é obra da carne. Tu não sabe nada. Nada. Então, Romanos 3:20, olha. Romanos 3:20, o contexto de Romanos 3:23, onde esse teu cãozinho aí te engana, e aí pronto, diz que tu é pecador, tu tem que fazer campanha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer... Entendeu, meu amado? Você está entendendo, né, meu amado? Olha, Romanos 3:20. Olha, presta atenção, que eu vou terminar agora o vídeo, tá? Explicando, deixando uma mensagem para você pensar. Porque aqui é o ministério do Espírito. Aqui tu tem que pensar. Não é essa macumba que fica derrubando as pessoas dentro da igreja, as mulheres de saia, aí começa aquela coisa lá e fica todo mundo caído no chão. Isso daí, meu amado, não tem nada a ver com Deus. Isso daí parece mais um terreiro de macumba do que a chamada igreja. Isso são os exorcistas. Então, olha, Romanos 3:20, presta atenção. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que os pastores pregam, né? O que os teólogos pregam, o que os padres pregam, o que esse sistema, de uma maneira geral, prega, te levando o verdadeiro conhecimento do pecado. Você vai para a igreja atrás de buscar Deus, como vocês dizem, porque ninguém busca Deus, meu amado. Ninguém busca mais Deus. Se Deus já está em mim, se Deus já me escolheu desde antes da fundação do mundo, como é que eu vou buscar Deus? Se eu sou templo e morada dele, meu amado.
Então, meu amado, olha, a lei de Moisés, que é toda a primeira aliança, né? Ele traz o pleno conhecimento do pecado. Você sai da tua igreja, fica bem bonitinho, bota roupa, bota tudo, e ainda leva o teu filho para você ter o pleno conhecimento do pecado. Por que, Lira? Porque ele só prega a antiga aliança. Porque eles só pregam a lei de Moisés. Porque eles só pregam o Jesus de Nazaré que não existe mais. Eles só pregam o Deus de Israel para te roubar. Olha, Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele. Dele aqui é Deus, tá? Por obras da lei. Então, se o teu pastor só te leva para a obra da lei, tu está injustificável. Porque ele está dizendo aqui que ninguém será justificado pelas obras da lei. 21. Mas agora, Paulo falando com os romanos, mas agora, depois da cruz, mas agora, depois do tetelestai, olha, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele era o Deus em carne, no cumprimento da lei e dos profetas, do qual o Deus de Israel, o Deus Espírito, estabeleceu para ele cumprir. Então, é mais um engano do padre e dos pastores. Não existe trindade. Não existe trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é um engano, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Deus é único, Deus é Espírito, sempre foi. Então, ele teve 3 manifestações, como Espírito para Israel, como carne para Israel e como Espírito para a humanidade inteira, morando, habitando em nós. A única igreja chamada igreja que é templo, que era templo na lei de Moisés, que existia, ele mandou derrubar. Por quê? Porque nós somos a casa dele, nós somos o santuário. Que tu diz, vai para onde, irmão? Para minha igreja. E tu? Para minha. E você? Eu vou para minha igreja. E você? Eu vou para minha igreja. Meu amado, cada qual tem uma igreja, meu amado. Cada qual tem uma arapuca. Não é igreja, são empresas de empresários da fé. Que não pagam imposto, que não compra mercadoria para vender, que não faz nada. Só te rouba. Então, olha, Romanos 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Aí ele pega se ele fosse pregar, que é claro que ele não vai pregar isso aqui, mas se ele fosse pregar isso aqui, sabe o que eles diziam? Eles diziam assim, ó, justiça de Deus mediante a fé, que ele não prega isso aqui, porque eles não pregam a fé. Eles pregam a fé, mas tem que fazer a macumba, tem que dar dinheiro, tem que fazer voto, tem que pegar o lenço do cão, e assim sucessivamente. Então, se eles fossem pregar isso aqui, eles diziam, olha, tá vendo aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ó, para todos e sobre todos. Só que aqui, cãozinho, não é só isso. Aqui ele diz, ó, todos os que creem. É só os que creem. E quem é que vai crer? Quem são os que creem? Os eleitos. Os espíritos revestidos de carne. Aqueles dos quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Que você, enganador, manda as pessoas aceitar Jesus. Porque não há distinção. 23, onde os cães pregam o versículo isolado, ó.
pois todos pecaram, passado, e carecem da glória de Deus. 24, olha, sendo justificado. Nós já estamos justificados. Não é para tu fazer nada, é só para tu crer nisso aqui. Olha, sendo justificado gratuitamente por graça. Então, em graça você já é uma nova criatura. Em graça tu já está batizado no Espírito Santo. Em graça, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Em graça, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, já abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Esses cães não podem pregar isso. Por que, Lira? Porque o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o fio metal. O Deus dele é o din-din, mais conhecido como dinheiro. O Deus dele é casa, é carro, é mansão, é emissora de rádio, é emissora de televisão, bancada dos evangélicos, chapéu bem grandão, um monte de boi. Esse é o Deus desses cães. Então, Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é remir, é tirar. Não tem pecado, ele tirou. E nós somos, depois do ano 70, não existia mais. Você dizer que é pecador é você chamar Deus de mentiroso. É você dizer que o sangue dele não adiantou de nada. Que o teu pastor diz assim: Senhor, passa do seu sangue em mim. Cãozinho, não tem mais sangue, cãozinho. O sangue ficou na cruz. Deus é Espírito. Quem se une ao Senhor é um só Espírito com ele, cãozinho. Espírito não tem sangue. 25. A quem Deus propôs no seu sangue. Sangue ficou lá na cruz, cãozinho. Não tem sangue. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Nós somos a justiça de Deus. Nós já somos a justiça de Deus. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Se nós tivéssemos conhecido o pecado, né? Que nós não conhecemos o pecado, que nós não somos judeus, e o pecado era a transgressão da lei, mas se nós tivéssemos conhecido, né, o pecado, está chamando Deus de mentiroso. Na sua tolerância, deixado impunes o pecado. Meu amado, ele deixou impunes o pecado. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Ele já fez tudo por nós, meu amado. Não é para tu fazer mais nada, é para tu crer. Não é para viver por obra. A obra é a dele, da qual ele já consumou. Então, olha, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, meu amado, você não é pecador. Você nunca foi pecador. O que você tem é obra da carne. É que tudo que você semear, você vai colher. Entendeu, meu amado? Tudo que você semear, você vai colher. Então, Lira, aí vem os inteligentes. Então, Lira, se eu não tenho pecado, se eu já estou abençoado, se eu já sou santo, se eu já sou tudo, eu posso matar? Pode. Você pode matar. Meu amado, o que Deus fez foi no Espírito. Deus não é teu pai. Deus não é meu pai. Deus não é pai do Cícero. Entendeu? Deus não é pai do cãozinho aí que diz que não é Efésios 8:1. O teu pai é o marido da tua mãe, meu amado. Deus é pai dos espíritos. E ele fez tudo, foi no Espírito. Aliás, nós já viemos para cá, pronto, salvo, com tudo. Ele disse para os judeus lá, para os discípulos, a carne de nada se aproveita. O Espírito está pronto, cãozinho. Se a minha carne não vale nada,
de nada se aproveita. Então, eu sem Deus, eu sem o Espírito de Deus, eu não sou nada. Não sou nada, eu sou uma carne ambulante, meu amado. Eu sou uma carne ambulante, se eu não tenho o Espírito de Deus. Por quê? Porque o dono do mundo disse que a carne de nada se aproveita. Se a carne de nada se aproveita, eu não sou nada, sem Deus. Então, meu amado, preste atenção, meu amado. Se rende a esse Deus maravilhoso. Se rende a essa inteligência espiritual. Se rende a esse Deus supremo, de que nós estamos na palma da mão dele e que nada, meu amado, nada pode nos separar dele. Entendeu? Que os cães pregam o contrário para te roubar. Entendeu? Te pregando só miséria, só desgraça, só ministério de condenação e morte. Não é a morte biológica, viu, amado? Não é a morte biológica. Senão o cãozinho vai dizer que se tu não for, tu vai morrer. Então, olha, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas saiam da mão desses cães que estão aí enganando o mundo inteiro. Graça e paz.